Declaro aberta a 47ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da terceira sessão legislativa da 55ª legislatura do Senado da República. Hoje cumpriremos mais uma etapa do ciclo de debate denominado Brasil e a Ordem Internacional. Estender pontes ou erguer barreiras, aprovado por essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na forma do requerimento número 1 de 2017, CRE, do dia 17 de 3 de 2017. Trata-se do 16º painel, intitulado O Aumento da Insegurança Internacional, Desafios e Oportunidades para o Brasil. Eu tomo a liberdade de solicitar à Secretaria que considere como lido a íntegra do comunicado da Presidência, que faz o relato relativo ao 15º painel ocorrido no dia 3, na reunião anterior. Então, a Secretaria tome, por gentileza, a determinação de considerar lido e inserido na nossa ata o relatório da reunião anterior. Iniciando nossa pauta de hoje e agradecendo às senhoras e senhores aqui presentes e conforme já divulgado, hoje cumpriremos mais uma etapa do ciclo de debates denominado O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras, aprovado por essa comissão na forma do requerimento número 1 de 2017, como se disse, em 17 de março deste ano. Neste, que é o 16º painel de debates, o tema abordado será o aumento da insegurança internacional, desafios e oportunidades para o Brasil. Participam como palestrantes o general de brigada José Eustáquio Nogueira Guimarães, diretor do Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra da ESG. O embaixador Nelson Antônio de Oliveira, diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança do Ministério das Relações Exteriores. E o senhor Eduardo Masson Ferreira, presidente da Fundação Exult, aos quais gostaria de cumprimentar e convidar para fazer parte dessa mesa, agradecendo antecipadamente a presença de cada um e dando a eles as nossas boas-vindas. Esclareço que cada palestrante disporá de 20 minutos para a sua exposição inicial. Durante essa fase de debates, a presidência transmitirá também aos palestrantes as observações e perguntas que chegarem dos internautas. Por fim, é importante dizer que, ao fazer o convite aos nossos palestrantes de hoje, enviamos como sugestão para as palestras e debates alguns tópicos que poderão ser abordados. Para o tema de hoje, o aumento da insegurança internacional, desafios e oportunidades para o Brasil, apresentamos os seguintes tópicos. A iniciativa norte-americana do governo Trump de pressionar os membros da OTAN a elevarem seus gastos de defesa para 2% do PIB de seus países. O incremento de gastos militares pode representar uma oportunidade para a indústria de defesa brasileira? Qual a potencialidade associativa do Brasil com países europeus em setores industriais e tecnológicos de defesa? Quais os impactos dos acordos que o Brasil tem feito na área espacial, por exemplo, as parcerias relacionadas à base de Alcântara? Dessa forma, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos eminentes convidados, para dar início ao painel, concedo a palavra ao general de brigada José Eustáquio Nogueira de Guimarães, diretor do Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra, a ESG. Vossa Excelência, eminente general, disporá de 20 minutos, com possibilidade de prorrogação para finalizar a sua exposição, a qual, de antemão, agradeço. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor senador Anastasia, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, que preside esta sessão. Inicio minhas palavras manifestando a honra em participar de tão importante debate nessa Casa Republicana. Agradeço o convite formulado e a confiança em mim depositada e na instituição onde trabalho, a Escola Superior de Guerra. Saúdo também os integrantes da mesa, embaixador Tabajara, do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança do Ministério das Relações Exteriores, e o senhor Eduardo Masson Ferreira, presidente da Fundação Exult. Manifesto também a minha satisfação em observar a presença de representantes das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, assim que outros brasileiros interessados no tema.
Ao analisar o tema proposto para o painel do ciclo de debates, assim como a agenda estabelecida, pode-se verificar a consistência com as atribuições previstas para as comissões permanentes no regimento interno do Senado Federal, em especial a de acompanhar, fiscalizar e controlar as políticas governamentais pertinentes às áreas de sua competência. A fiscalização das ações do Executivo é uma das tarefas importantes e difíceis do modelo de separação de poderes proposto por Montesquieu. Merece destaque também o alinhamento dessa temática com as proposições contidas na Estratégia Nacional de Defesa, documento fundamental do Estado brasileiro, no sentido de promover o debate sobre os temas de defesa na sociedade brasileira, assunto tão carente na pauta da mídia nacional. Eu gostaria de registrar também que os posicionamentos a serem apresentados por mim aqui são frutos de uma perspectiva pessoal de um analista com interesses nas áreas de segurança internacional e defesa. Eu devo salientar, entretanto, que essas reflexões são originárias dos debates frequentes que ocorrem no âmbito acadêmico da Escola Superior de Guerra, que é uma estrutura do Estado brasileiro que tem a missão de produzir conhecimento para o Ministério da Defesa e para a sociedade em geral. Antes de entrar nos temas específicos propostos, eu acredito ser fundamental apresentarmos o impacto das questões de segurança sobre o funcionamento do sistema internacional. A demanda por segurança está relacionada às origens das sociedades humanas. A partir do momento que as sociedades se organizaram e passaram a ocupar territórios definidos, surgiu a necessidade de cada uma dessas estruturas estabelecer mecanismos de controle interno que permitisse a existência de um ambiente estável e seguro para aqueles que ali viviam. A estrutura de poder dominante deveria contar com possibilidade de uso da força, de uma violência legítima, para impor as regras da boa convivência social. Criou-se, então, um Estado, que Hobbes, em 1651, apelidou de Leviatã, numa associação ao poderoso monstro bíblico. Esse poder legítimo e consentido, entretanto, manteve-se limitado ao território daquela unidade estatal, o chamado Estado-nação. Como lidar, então, com as ameaças oriundas de fora do Estado? Apesar da existência de organizações internacionais, como as Nações Unidas, não há um poder absoluto consentido que tenha autoridade para impor a vontade coletiva sobre outros Estados. Por essa razão, a quase unanimidade dos estudiosos das relações internacionais admite que vivemos em um sistema anárquico. A falta desse poder absoluto não implica necessariamente que haja desordem ou que não haja hierarquia. O poder existe e está distribuído entre as diversas unidades do sistema. E é sobre essa disputa de poder que eu gostaria de dedicar algumas considerações. Esse poder, capaz de influenciar e impor a vontade a outros, pode ser expresso de várias formas. Por meio da vertente econômica, pela política, como está aqui o nosso representante do Itamaraty, da política externa, pela vontade nacional, pelos valores, pela cultura, pela capacidade tecnológica, como nós observamos o poder da tecnologia nos dias atuais, ou pela última opção, caso as demais anteriores não sejam suficientes, que é o poder militar. Então, esses outros componentes, que não são militar, considerados como um todo, recebem a denominação de soft power, ou poder brando. A capacidade militar, ou hard power, é aquela que está associada diretamente à sobrevivência do Estado. O Estado, quando se sente ameaçado em sua sobrevivência, ele não hesita em utilizá-la. Como diziam os antigos, é a última ratio, a última razão do Estado. Nesse ambiente anárquico foram criadas estruturas de governança, onde regras de consenso são estabelecidas para impor um pouco de ordem no relacionamento entre os Estados. A principal delas é a Organização das Nações Unidas. Em sua estrutura, entretanto, existe um mecanismo decisório mais relevante, com competência
para realizar intervenções em países soberanos, o Conselho de Segurança, onde se destacam os 5 estados vencedores da Segunda Guerra Mundial, com capacidade de veto de qualquer proposição desse Conselho. As diferenças ideológicas e de interesses entre eles é bastante acentuada, o que dificulta a obtenção de consensos. Assim, o que se observa na cena internacional, na minha perspectiva, claro, é que cada país se defende das ameaças externas com seus próprios meios, que é chamado sistema de autoajuda. A existência da OTAN, nessa lógica, é uma exceção, pois ela reúne quase 30 países, em sua maioria europeus, e cobertos pelo poderoso guarda-chuva do sistema de defesa norte-americano, consubstanciado por um orçamento militar maior do que a soma dos quase 20 seguintes países, em ordem de orçamento. Então, são resquícios da Guerra Fria, a OTAN, que atendem tanto aos interesses europeus, por estarem cobertos, por exigirem menos recursos orçamentários para a defesa, como dos próprios Estados Unidos, que têm a sua capacidade de influência ampliada sobre aquela parte do mundo. Ao que parece, e dizem alguns especialistas, a distribuição do poder no mundo está mudando. Como resultado do consistente crescimento econômico, a China demonstra interesses globais cada vez mais evidentes, extrapolando a sua tradicional área de influência asiática. A Rússia consegue uma união interna expressiva sobre a gestão de Putin e busca atualizar sua capacidade militar depreciada após o fim da Guerra Fria. Dessa forma, o período da chamada Pax Americana parece ter seus dias contados. A tendência à multipolaridade surge assim como a evidência mais clara dos acontecimentos que assistimos. E qual o poder do Brasil nesse contexto? Como sobreviver nesse ambiente anárquico? Como conciliar a necessidade de defesa com as demandas sociais de uma sociedade cada vez mais madura e exigente de condições de bem-estar, que, na condição de 9ª maior economia do mundo, deseja que a distribuição dessa riqueza se dê de forma mais igualitária. Então, aproveitando essas indagações e essas questões, eu aproveito para apresentar os meus posicionamentos com relação aos temas propostos para esse debate. Vamos ao primeiro deles, a iniciativa norte-americana do governo Trump de pressionar os membros da OTAN a elevarem seus gastos de defesa para 2% do PIB dos países. O incremento dos gastos militares pode representar uma oportunidade para a indústria de defesa brasileira? Qual a potencialidade associativa do Brasil com países europeus em setores industriais e de defesa? Realmente, os países da OTAN firmaram um compromisso de incrementar seus gastos de defesa até 2% do PIB até o ano de 2024. Esse acordo foi celebrado na reunião de cúpula da OTAN em 2014, realizada no país de Gales, ainda no governo Obama. O governo Trump, entretanto, tem sido muito mais veemente na cobrança dessa meta, certamente com o objetivo de atingir objetivos da sua campanha eleitoral, como nós temos acompanhado. Com relação ao impacto desse aumento das despesas na parte militar, por parte dos integrantes da Aliança Atlântica, sobre as possibilidades de aumento do mercado consumidor para o produto nacional, parece-me que, salvo em nichos específicos, como o caso, por exemplo, do A29 Super Tucano da Embraer, que também é produzido numa associação com a empresa americana, e o KC-390, já com encomendas definidas por Portugal, parceiro do desenvolvimento do projeto, na janela tecnológica advinda da obsolescência dos já antigos e competentes C-130 Hércules, a possibilidade de vencer a concorrência contra grupos empresariais europeus já estabelecidos nessa área é bastante limitada. Assim, nesse momento, resta-nos talvez aproveitar o eventual despertar dessa indústria para o estabelecimento de parcerias em projetos ainda em fase inicial, como parece ser o caso do sucesso
do desenvolvimento do Gripen NG com a Suécia. Esse modelo também foi utilizado com êxito anteriormente pelo Brasil no desenvolvimento do projeto MX, entre a mesma Embraer e as empresas italianas, a Air Italia e a Ermat, na década de 80. Dessa forma, a busca de parceiros alternativos é também uma forma de driblar as restrições de transferência de tecnologia imposta especialmente por Estados Unidos para países em desenvolvimento, com claras exceções para aqueles aliados onde haja um interesse estratégico, como é o caso da Índia, que nós observamos no caso da transferência e nas restrições na parte de tecnologia nuclear. Certamente pelo papel que a Índia desempenha na contenção do poder chinês, além do seu entorno estratégico. Dessa forma, parece que as possibilidades associativas mais evidentes tendem para as parcerias com países europeus, especialmente aqueles que a dependência estratégica com os Estados Unidos não sejam tão evidentes, embora a OTAN seja talvez o maior fator de dependência estratégica desses países europeus com relação aos Estados Unidos, em especial pelos sistemas mais avançados de comando, controle e inteligência, tais como satélites e drones. Outra questão que merece ser analisada nesse debate refere-se aos mercados consumidores dos produtos de defesa brasileiro. Tradicionalmente, os mercados onde a indústria de defesa brasileira conseguiu inserir seus produtos, se considerarmos o período onde ela experimentou o modo de desenvolvimento, os anos 80, foram dos países em desenvolvimento, tanto da América do Sul como da África e da Ásia. Parcerias estratégicas para o desenvolvimento tecnológico de sistema de armas podem ser a porta de entrada desses equipamentos, que passariam a compor também uma rede de interessados na venda e na compra de tais materiais. Os casos de participação argentina no KC-390 e o desenvolvimento do sistema de mísseis AAR de quinta geração, a DARTA, pelo Brasil e pela África do Sul, parecem ir por esse caminho. Da análise dos fatores que podem restringir ou facilitar o desenvolvimento tecnológico do segmento de defesa, também merece destaque a posição geopolítica do país. Afastado dos principais focos da disputa do poder mundial, como o Oriente Médio, os Balcãs e o Mar da China, o Brasil dispõe de uma janela de oportunidade estratégica para prosseguir seu desenvolvimento soberano sem despertar preocupações por parte das nações que dominam ou se preparam para dominar o cenário internacional. Em suma, o Brasil não é visto como uma ameaça. O Atlântico Sul e a América do Sul são áreas de pouco interesse estratégico e de baixa conflitividade internacional, não sendo considerados como origem de ameaça à segurança internacional, repito, que possam mobilizar o Conselho de Segurança no emprego da força para a sua intervenção. Por essa razão, a questão ambiental na Amazônia e o tratamento dado aos povos originários devem ser tratados com responsabilidade pelo governo, na medida que esses temas têm potencial para evoluir para crises de grande apelo midiático, considerando a pauta de meio ambiente e de direitos humanos. Dessa forma, o posicionamento geopolítico do país contribui positivamente para o fortalecimento e ampliação da base industrial de defesa, na medida que ela não tende a ser considerada uma ameaça de desequilíbrio do poder mundial, ou ameaça aos atuais detentores desse poder. Por outro lado, essa tendência à multipolaridade tende a tornar o mundo mais instável. Os fatos históricos demonstram que a bipolaridade se traduz em maiores períodos de paz entre as grandes potências. Esse ambiente multipolar, mais inseguro, e a crescente evolução do poder econômico e político do Brasil exige, dessa forma, um correspondente fortalecimento da nossa capacidade militar, a fim de respaldar a liberdade de ação do Estado brasileiro em tomar suas decisões de forma soberana. Um processo de aquisições de material de emprego militar para as Forças Armadas brasileiras, constante e planejado, a salvo dos constantes cortes orçamentários, é condição básica para a manutenção de uma base industrial de defesa competitiva.
Com relação ao debate sobre a prioridade para a área de defesa em detrimento da área social, um debate comum, estudos demonstram que o conhecimento produzido e acumulado pelas empresas, a tecnologia, é normalmente transferida para outros setores da economia, gerando benefícios econômicos e sociais, fruto do desenvolvimento tecnológico e do surgimento de novos empregos. Com relação ao outro tópico, antes de apresentar o meu posicionamento social, meu posicionamento pessoal, eu gostaria também de tecer algumas considerações. O Programa Espacial Brasileiro tem suas origens no ano de 1961 e ele prevê o ciclo completo do desenvolvimento e domínio da tecnologia, que está apoiado em 3 pilares de acesso ao espaço: o satélite propriamente dito, construção e desenvolvimento do satélite, a infraestrutura de lançamento e o seu veículo lançador. O domínio do ciclo completo de acesso ao espaço, em especial o veículo lançador, é uma tecnologia de domínio de poucos países, que certamente não acederão, devendo o interessado desenvolvê-la de forma autóctone. Trataremos, então, do primeiro desses pilares, a construção de satélite. Com relação a esse aspecto, o Brasil tem um programa em parceria com a China, no desenvolvimento de satélites da série Cibers, para sensoriamento remoto. Atualmente está em funcionamento o Cibers 4, que foi lançado em 2014. O Brasil também desenvolveu recentemente o SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, o primeiro deles, construído pela empresa francesa Thales Alenia Space e operado pela Telebrás, que é de emprego dual, comunicações militares e para ampliação do Programa Nacional de Banda Larga, visando atender as regiões da Amazônia e do Nordeste. Esse programa prevê ainda a construção de mais 2 satélites, o 2 e o 3. Assim sendo, apesar de alguns atrasos e ainda a falta de um satélite exclusivamente nacional, os produtos estão no espaço atendendo os objetivos propostos. Então, há resultado nesse pilar. Com relação ao veículo de lançamento de satélite, esse certamente é o pilar mais atrasado. O Brasil tem um Programa Nacional de Atividades Especiais, que teve uma interrupção brusca após a explosão do VLS-1 em 2003. Foi realizada, então, a revisão do programa no período de 2005 a 2014, sendo prevista a alocação de R$ 1 bilhão e 250 milhões de reais nesse período. Os recursos previam ainda o investimento na base de Alcântara. Infelizmente, foram alocados cerca de apenas 135 milhões, quase 1/10 do previsto, o que inviabilizou qualquer resultado prático. O último pilar, referente à infraestrutura de lançamento, que inclui as bases propriamente dito, teve início na Barreira do Inferno e, em 1983, foi selecionada uma área bastante grande, 620 quilômetros quadrados, para a construção do centro de lançamento de Alcântara, a nossa base atual. A dificuldade no lançamento de seus próprios lançadores gerou a subutilização da base de Alcântara. Então, com o intuito de aproveitar comercialmente essa vantagem geográfica da base brasileira, localizada bem próximo do Equador, permitindo a redução de até 30% dos custos, foram realizadas tentativas de acordo para a utilização daquela base. O primeiro deles foi com os Estados Unidos, foi assinado um acordo em 18 de abril de 2000, pelo governo FHC, que não foi ratificado pelo Congresso, considerando excessivas as restrições estabelecidas pelo governo norte-americano, entre as quais a proibição de acesso a brasileiros em determinadas áreas e a impossibilidade de alocação dos recursos financeiros no lançamento do Programa de Desenvolvimento de Veículos Lançadores. Esse acordo foi atualmente revisado pelo governo federal, analisado pelo Ministério da Defesa e foi enviado uma contraproposta brasileira em julho deste ano. A outra tentativa deu-se na parceria entre o governo do Brasil e o governo da Ucrânia. Nessa empreitada foi criada a empresa binacional ACS, Alcântara Cyclone Space, de capital misto,
que utilizaria comercialmente o centro de lançamento de Alcântara e, por sua parte, desenvolveria um novo foguete, que é o Ciclone 4. A empresa foi criada em 2005, foram alocados na criação dessa empresa 459 milhões de reais pelo governo brasileiro. A Ucrânia desenvolveu o foguete, mas antes da sua utilização, o Brasil denunciou o acordo em 2015. É importante ressaltar que os acordos com a Ucrânia e com os Estados Unidos, os dois, negam a transferência de tecnologia entre as partes, disponibilizam área exclusiva para o lançamento, para o serviço de lançamento, sem acesso a brasileiros. Um aspecto reclamado pelos técnicos brasileiros é que o acordo com a Ucrânia foi concorrente com o Programa Espacial Brasileiro, aquele que o Brasil só investiu de 10%, na alocação de recursos orçamentários. Esse programa previa o lançamento de satélite chamado Programa Cruzeiro do Sul. Assim, a minha posição pessoal com relação a essa questão é que o Brasil deve continuar a perseguir o desenvolvimento de tecnologia própria para o lançamento de satélites. Para tanto, o Estado brasileiro deve alocar recursos orçamentários de acordo com a previsão do programa em vigor. A falta de acesso a essa contraproposta enviada aos Estados Unidos me impede de ter um posicionamento com relação à cessão da área do centro de lançamento de Alcântara, que foi objeto do questionamento. Entretanto, um ponto importante a saber é se a possibilidade técnica, não é do meu conhecimento específico, e de segurança para o compartilhamento da área de Alcântara entre o projeto comercial de aluguel e o nosso interesse estratégico de desenvolvimento de um veículo lançador nacional. Com relação a esse assunto, que ressalto que o meu posicionamento foi baseado nas informações que tive com acesso de pesquisador de estudos estratégicos. Certamente, os gestores de projetos e processos componentes da estrutura do Estado brasileiro terão condições de alimentar melhor essa comissão com dados mais precisos. Concluindo, eu reforço a importância da expressão militar do poder nacional como base de tomadas de decisões soberanas em um ambiente internacional onde não há um poder central, um leviatã, em que cada Estado busca seus interesses competindo ou cooperando com os demais. Lembro ainda também que a guerra contemporânea é cada vez mais dependente da tecnologia, de modo que o desenvolvimento do poder militar está diretamente relacionado à capacidade de dominar tecnologias críticas e, por essa razão, não são transmitidas pelos detentores sem que identifiquem vantagens significativas comerciais ou políticas. O Brasil, como país em desenvolvimento, embora entre as maiores economias do mundo, ainda tem demandas importantes reclamadas pela sociedade, especialmente sobre como garantir condições de segurança pública e bem-estar social. A história tem demonstrado que o desenvolvimento de tecnologias críticas, autônomo em cooperação com outros países, tende a gerar o extravasamento desse conhecimento para as outras áreas, beneficiando a sociedade como um todo, gerando desenvolvimento econômico e oportunidades de trabalho e emprego. Lembro também da importância da educação para a incorporação da tecnologia. Tecnologia não se passa. O chamado de processo de transferência de tecnologia, no processo, são apresentadas soluções a questões ainda não dominadas pela parte que busca o conhecimento. O domínio da tecnologia implica na capacidade de entender, e para isso é preciso de pesquisa, de implementar novos processos industriais, capacidade de engenharia e de gestão, e de criar modelos de negócios sustentáveis, onde haja dualidade e a previsão também de orçamento de defesa para isso. A indústria de defesa brasileira tem demonstrado capacidade de superar desafios e competir com sucesso, embora as experiências tenham ocorrido em períodos curtos, os casos de sucesso. A sustentabilidade econômica desse modelo deve ser tema da discussão nacional. Para isso, sem sombra de dúvida, um programa permanente de aquisições de produtos nacionais de defesa para as Forças Armadas é um modelo vitorioso de países que conseguem manter uma forte indústria de defesa. Sem dúvida, a cooperação com países que dominam tecnologias críticas é uma opção para acelerar o processo de aquisição de conhecimento pela indústria nacional. Seria ingênuo supor, entretanto, que aqueles que dominam e que investiram tempo, energia e recursos significativos irão dispor do conhecimento no estado da arte. O
desenvolvimento autônomo baseado na capacitação de massa crítica de pesquisadores e da disponibilização de recursos e condições de trabalho favoráveis ainda é a forma mais segura de alcançar esse objetivo. No que se refere especificamente à questão espacial, a evolução da guerra contemporânea mostra que sistemas de combate, especialmente os comando e controle e inteligência, dependem cada vez mais do uso de satélites. Assim, o Estado brasileiro deve investir vigorosamente no domínio dos 3 pilares que permitem a liberdade de ação para a construção de satélite, seu lançamento e a operação desses equipamentos. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de debater tema tão relevante para a afirmação do Brasil no cenário internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, general Geustáquio. Eu agradeço muito a participação de Vossa Excelência, muito enriquecedora, e vamos dar continuidade a esse painel. Passando agora a palavra ao segundo expositor, Sua Excelência, o embaixador Nelson Antônio Tabajara de Oliveira, que é diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança do Ministério das Relações Exteriores, no nosso Itamaraty. Portanto, Vossa Excelência, senhor embaixador, tem também 20 minutos para apresentar as suas ponderações. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco do tratamento desse tema, do jeito, dentro da dimensão que o Itamaraty tem se dedicado, né, um assunto muito interessante. Eu tinha um pouco uma dúvida de como é que eu estruturaria um pouco essa minha intervenção, que, na verdade, vão ser comentários, porque nós estamos falando de insegurança. A segurança, ela afeta tanto os países internamente, então são questões de segurança pública interna. Mas temos também um outro fenômeno que ocorre no nível internacional, que são a insegurança, né, que compromete a paz e a segurança internacionais, que é uma outra esfera e que tem uma série de redes, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos redes de tráfico de drogas, redes de tráfico de armas, que incidem sobre a segurança interna. Então, aí já temos uma ligação entre o internacional e a esfera interna. E como é que o Itamaraty atua nisso? Nós somos, o Ministério das Relações Exteriores é um órgão que ele facilita, ele é um observador dos fenômenos que acontecem no mundo, ver um pouco quais são os mecanismos, né, onde há as interfaces, né, para que possamos justamente fazer com que a área internacional e a área nacional possam ter, né, essa interface. Obviamente, há processos, né, a formalização através de acordos, mecanismos já instalados no mundo específicos com relação à segurança internacional, sobre segurança, sobre inclusive tráfico de drogas, há convenções específicas, né, para o combate ao tráfico de drogas. Enfim, nós temos toda uma pleiade de acordos e de mecanismos internacionais. Então, nós tentamos fazer ligação entre como nós podemos ter vantagens de uma situação internacional, de conhecimento de algum tipo de excelência que um outro país tem, ou alguma outra organização tenha, e trazer para o Brasil. Então, justificar um pouco aqui como é que está o Itamaraty no meio dessa discussão, né? Então, nós temos hoje, de fato, um cenário de insegurança, né? E esse cenário de insegurança, ele nos leva a um futuro incerto. Quer dizer, nós como não temos hoje a segurança que gostaríamos de ter, como cidadãos, enfim, como funcionários do Estado também, então nós temos que trabalhar de uma forma que, né, possamos acrescentar algo. Então, no meu campo, no meu departamento, eu tenho tido a oportunidade de, por exemplo, estive na Europa, vi que um dos temas aqui é a questão na Europa, né? A Europa, para dar um exemplo, como é que a Europa está lidando com essa insegurança que todas as regiões do mundo, de certa maneira, também estão lidando. Então, houve, no ano passado, a União Europeia, ela elaborou um documento chamado Estratégia Global sobre a Segurança na Europa. E essa estratégia, ela teve que digerir a mudança, né? Porque, obviamente, do mesmo jeito que nós também temos aqui documento
muito importante, mencionado pelo general, que é a Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa, são justamente documentos que dão parâmetros, né? Orientam para onde é que o governo, onde é que o Estado tem que se dirigir para tentar solucionar os desafios que ela enfrenta. No caso específico das inseguranças, o que nós temos, então, nós temos a PND, e na Europa eles fizeram um documento comunitário que pega toda a região. E ela é muito emblemática porque justamente a percepção nesse documento europeu é de que a segurança na Europa ela não é só uma segurança dentro do território europeu. A segurança, a insegurança, digamos, da Europa está além das fronteiras, né? Então, hoje a Europa tem, por exemplo, o fenômeno, né, da crise que está tendo na Síria. E isso está afetando a Europa, né? Você está tendo justamente ações terroristas, né, muitas vezes reivindicadas pelo Estado Islâmico, dentro da Europa. Eles estão tendo esse grande fluxo de imigrantes. Então, a percepção de segurança da Europa não é só no território, mas ela é numa periferia, inclusive é uma periferia muito bem definida dentro desse documento, o que mostra como realmente é de fora que vem muitos elementos que transferem essa insegurança para regionalmente e, inclusive, nacionalmente. Há países específicos que têm as suas... Então, isso eu dei apenas um exemplo. E outra coisa que acho que valeria a pena discutirmos um pouco, refletir um pouco que tipo de ameaças tem, né? Hoje nós temos uma variedade de ameaças muito difíceis, muitas vezes, de detectar, porque muitas vezes elas vêm através do crime cibernético, muitas vezes ela vem através de fraudes, né, através de crimes financeiros, existe o próprio tráfico, existe o próprio tráfico de drogas, tráfico de armas, e que chegam ao Brasil, como chegam a outros países, e é uma grande variedade de ameaças, mas o grande desafio é que órgãos é que vão combater um tipo de ameaça específica. Então, criamos, né, todos os países tiveram que criar órgãos e autoridades e forças específicas para combater um tipo de droga. Mas, hoje em dia, há uma associação, redes internacionais, que fazem com que não só esses órgãos tenham que trabalhar juntos. Então, hoje, aqui no Brasil, nós temos tido uma experiência muito boa nisso, sobretudo, acho que o que nos deu uma grande experiência foram, sobretudo, os grandes eventos, né? Como os senhores sabem, desde os Jogos Pan-Americanos, depois tivemos a Copa do Mundo, depois tivemos o ano passado os Jogos Olímpicos, e todos esses eventos tiveram que ser... foi uma necessidade do governo de dar uma certa segurança para que todo o público internacional que viesse ao Brasil, o próprio público brasileiro e os atletas tivessem segurança. Isso era uma coisa que muitos países exigiam. Então, foi necessário fazer um grande exercício, talvez um dos maiores exercícios que pode ser feito, do exercício que se chama hoje de interagências, né, ou de interoperabilidade, que é justamente fazer com que a Polícia Federal trabalhe com as Forças Armadas, que a Agência Brasileira de Inteligência trabalhe com o COAF, né, na área de inteligência financeira, e houve, então, um entrosamento muito grande de todos esses órgãos e que tem provado que tem sido muito eficiente. Então, nós estamos entrando, eu até diria, uma nova era de cooperação entre agências como nunca vimos no Brasil. E não somente isso, nós também estamos fazendo nesses níveis todos, de vários órgãos, com parceiros estrangeiros. Então, como as redes são internacionais, como a inteligência que outros países têm, muitas vezes temos países que conseguem obter alguma informação de um carregamento que está vindo para o Brasil. Interessa que nós tenhamos esse tipo de colaboração para saber e podemos cooperar. Isso é apenas um exemplo, mas, enfim, muitas vezes, operacionalmente também, nós temos feito muito aqui nas fronteiras, né? Eu tenho participado de uma iniciativa muito útil e muito das mais interessantes, que são reuniões em que os ministros da Defesa, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional e o ministro da Justiça têm participado com seus homólogos e já fizemos reuniões
com os mesmos, né, ministros na Colômbia, no Peru, na Bolívia e estamos agendando agora, aos poucos, fazer com os outros vizinhos, porque nós temos umas fronteiras muito porosas, né? Então, são, sobretudo, esse tipo de tráfico, né, que atravessam as fronteiras, é onde todas as agências precisam trabalhar juntas, tanto do nosso lado quanto do lado do país de onde está. Muitas vezes é um país de onde é a origem, né? No caso, nós temos aqui, os 3 maiores produtores de cocaína do mundo são os nossos vizinhos, né? E o Brasil não somente é um consumidor, mas é também um corredor, né, para a África e para a Europa. Então, obviamente que o Brasil é muito procurado para ser justamente que a droga passe para... E nessa logística da droga, muitas vezes vem também a logística do tráfico de armas, tráfico de pessoas. Então, quando se estabelece um tipo de corredor, geralmente outras, né, redes, né, criminosas se aproveitam. Há uma grande parceria também, isso é uma coisa que a gente tem que entender, que do mesmo jeito que nós temos, os nossos órgãos operam, né, muitas vezes essas redes criminosas operam também de maneira conjunta, né, terceirizam serviços. Então, são operações do mesmo, são operações criminosas complexas e que têm que ser combatidas de maneira tão eficiente do nosso lado também, das autoridades que combatem essa rede criminal. Então, isso tudo está nessa esfera internacional e o Itamaraty, como facilitador, tenta ajudar, tenta canalizar. Além dessas iniciativas que nós temos, em que os ministros têm atuado junto com seus homólogos nos países vizinhos, com todos os países nós temos as comissões mistas, né, que são comissões em que tratamos especificamente, né, de maneira bilateral, a questão de combate a drogas, combate a crimes correlatos, né? Então, isso tudo o Itamaraty tem tentado ajudar ao máximo para que as autoridades brasileiras e autoridades estrangeiras possam interagir. Então, é uma contribuição que eu dou um pouco assim do papel que o Itamaraty pode contribuir, né, nessa grande desafio, né, que é a insegurança internacional. Nós tentamos justamente fazer com que os órgãos específicos possam conversar e nós ajudamos nessa interface. Enfim, senador, essa seria basicamente a minha contribuição aqui. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, eminente embaixador Nelson Tabajara de Oliveira, pela participação de Vossa Excelência, que traz a posição do Itamaraty sempre muito bem-vinda. Se me permite, antes do nosso próximo palestrante, eu gostaria de agradecer a presença das autoridades que aqui nos dão a honra de sua presença. Sua Excelência, o embaixador do Marrocos, o senhor Nabil Adigoji, caro amigo, a quem revejo e agradeço a presença, a eminente embaixadora Gisela Padovan, que representa aqui o Ministério das Relações Exteriores, o conselheiro da Embaixada da República Dominicana, o senhor José Antônio Iz Herrera, o senhor conselheiro da Embaixada da Rússia, o senhor Alexandre Brovin, o senhor terceiro secretário da Embaixada da Rússia, o senhor Denis Shimanchuk, o senhor general de divisão que está em atuação na Secretaria Nacional de Segurança Pública, Carlos Alberto Santos Cruz, o adido de defesa do Exército Naval e Aeronáutica, o senhor Henri Gustavo Roguin Terreiro, o adido de defesa adjunto e armamento da Embaixada da França, o senhor Philippe Rivoal, o senhor adido militar aeronáutico e naval da Embaixada da Rússia, o senhor Alexander Alexev, e o assessor para assuntos políticos e relações acadêmicas da Embaixada do Canadá, o senhor Luiz Miguel da Rocha. A todos, autoridades aqui nominadas e os demais convidados, mais uma vez, o nosso agradecimento, em especial do nosso presidente, senador Fernando Collor, que não está presidindo essa sessão em razão de compromisso assumido anteriormente e me fez, para minha honra e gáudio, a designação para aqui representá-lo como membro da comissão na presidência durante este evento. Eu gostaria de passar a palavra ao próximo palestrante, Sua Senhoria, o senhor Eduardo Masson Ferreira, que preside a Fundação Exult, mas antes não poderia deixar de cumprimentar o doutor Eduardo, caro amigo, há muitos anos, tive a honra como governador de Minas Gerais de ter o doutor Eduardo como presidente da Elibras, importante empresa tecnológica brasileira de capital franco-brasileiro, do qual o Estado de Minas Gerais é sócio com 25%, e o doutor Eduardo Masson, durante o período que esteve à frente da empresa, coincidiu
parte dele com o meu governo, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos em conjunto em diversas frentes, entre elas o grande projeto de expansão da Elebrás, levado a cabo por Sua Senhoria, com muito êxito e com muito aplauso, juntamente com seus controladores franceses, e eu revejo aqui o Dr. Eduardo Masson com muito gosto, porque sei do seu conhecimento e do que se dedica a essas questões da indústria da defesa. Então, com a palavra, o Sr. Eduardo Masson Ferreira, que ora preside a Fundação Exult também para seu pronunciamento no prazo de 20 minutos. Com a palavra, Vossa Senhoria. Senador Anastasia, é um prazer enorme estar aqui na sua presença. Como o senhor disse, a oportunidade de agradecer os elogios que não me fazem jus, mas é um prazer muito grande revê-lo nessa sessão em que o senhor tem a oportunidade de presidir esta comissão. Um agradecimento muito grande também ao presidente Collor, ao nosso amigo Jorge Viana, vice-presidente dessa comissão. Queria cumprimentar também os meus colegas aqui, o embaixador Tabajara, o general Eustáquio. Quero cumprimentar também a doutora Renata Varela, que aqui está presente, representando todos os funcionários da Fundação Exult, organização sem fins lucrativos, que foi criada na época do CIVAM. Nós estamos lá na origem do Sistema de Vigilância da Amazônia. E depois tivemos a oportunidade de participar da concepção inicial dos principais sistemas hoje das Forças Armadas, o CISGAAS, o CISFRON. Estivemos lá na origem e temos orgulho muito grande através de mãos e cérebros de brasileiros, trabalhar numa série de projetos no setor de defesa aqui no Brasil. Mas eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre indústria de defesa sem, no mínimo, contextualizar, né, como é que essa indústria se insere hoje, a nossa indústria de defesa. Então, primeiro, nós vivemos num mundo aqui, emprestando aqui do jargão americano, né, um mundo VUCA. E, com o perdão da palavra, o mundo VUCA vira uma verdadeira muvuca, porque um mundo de uma extrema volatilidade, né, como disseram os meus antecessores aqui, pontuaram muito bem, uma incerteza que está o tempo inteiro rondando o nosso espaço, uma complexidade enorme, né, não só do ponto de vista de resolução de situações ou de complexidade tecnológica, e em um mundo em que as escolhas passaram a ser dilemas, né? Então, é nesse mundo VUCA, em que se insere, né, a nossa indústria de defesa. E ainda se insere dentro de uma complexidade monumental. No momento de uma militarização mundial por conta de várias situações geopolíticas no planeta, mas a gente pode dizer que, como disse o general Eustáquio, temos um incremento enorme da tecnologia no setor militar, enorme. Daqui a pouco, a maior parte das plataformas que estão por aí, tanto aéreas, terrestres ou marítimas, não será tripulada. Imagine o que isso significa, por exemplo, para o sistema de recursos humanos das Forças Armadas. Algo que tem que se pensar lá na frente. Também temos aí um aumento muito grande da inteligência desses veículos, né? Não adianta só o barco transportar, o blindado ir para um ponto lá de onde vai atacar, ou a aeronave passar por cima para bombardear. Ela tem que ter um sistema interligado por inteligência, né? A gente tem o uso da cibernética alucinado nesse nosso setor. E cada vez mais as plataformas são longevas. Então, você faz um navio, um avião ou um carro de combate e ele vai durar no tempo, bastante tempo, porque ele vai sofrer uma série de atualizações tecnológicas ao longo da sua vida. Então, é assim que a indústria está vivendo. A indústria também está vivendo num ambiente de uma evolução de gastos militares que no mundo corresponde àquelas barras azuis ali, né? Interessante esse pequeno decréscimo de 2014, 2015, talvez ainda um pouco dos Estados Unidos, né? Talvez um pouco do efeito Obama aí, mas a América Latina numa tendência completamente diversa do resto do mundo. E
para falar dos gastos de 2016, quer dizer, o ano passado, né, enquanto o mundo gastou quase 1,7 trilhão de dólares no setor de defesa. Vejam que nesse mapa do CIPRE, né, a América Latina nem aparece ali como relevante. Temos aí alguns países centrais da Europa, os países da NATO, né, que é o tema dessa indagação da comissão, os Estados Unidos, que mesmo com aquele pequeno decréscimo continuam o grande campeão mundial, e agora também os players do Sudeste Asiático e Ásia começando a ganhar relevância bastante grande. Vejam bem, o gasto de defesa mundial é apenas 2,2% do PIB, né, do mundo. Então, quer dizer, não é, sob o ponto de vista de dispêndio, não é uma coisa assim tão grande. E onde estamos nessa coisa toda aí? Então, temos lá o Brasil, ali, 1,4% dos gastos militares do mundo, né? Esses são números de 2016, também do CIPRE, né? E aí você tem o ranking. Interessante notar aí, por exemplo, obviamente a hegemonia americana nesse setor. E aí você começa a localizar ali, por exemplo, alguns países da OTAN, né, como a questão proposta para hoje. Você vê ali a Itália. A Itália não gasta muito mais ali, né, do que o próprio Brasil nesse contexto. Outros players importantes como a França, a Alemanha, tem quase o dobro de gastos. E, de novo, para mostrar aquela tendência inversa, né, da América Latina e América do Sul na contramão do resto do mundo em relação aos gastos de defesa. É nesse contexto que volto a dizer, que a nossa indústria tem que responder aos desafios, né, como proposto agora aqui na nossa questão dessa sessão, senador. No Brasil, né, nós temos essa situação particular. O investimento necessário, como bem pontuado pelo general, para uma sustentabilidade da indústria deveria ser um dispêndio de mais ou menos 18 bilhões. De 2008 a 2013, que foi, vamos dizer assim, talvez o boom dos gastos militares nossos, da indústria de defesa, conseguimos manter 8, e o investimento atual está abaixo de 4. Então, muito aquém daquilo que é necessário. De novo, apenas para contextualizar o ambiente em que a indústria de defesa se encontra hoje. No entanto, como todos aqui sabem, estamos fazendo reaparelhamento das Forças Armadas, estamos modernizando nossas Forças Armadas de alguma maneira, com sacrifícios, com renegociações dos contratos, mas está aí uma série de projetos, né, das Forças Armadas que estão, bem ou mal, em andamento. Então, dado essa contextualização, dado onde está inserida a nossa indústria, nós temos basicamente aqui 3 maneiras de ver as oportunidades que se apresentam para nosso desenvolvimento. Como uma das propostas de se responder aqui quais são as parcerias internacionais que nós temos, né? Bem ou mal, a maior parte dos programas que a gente vê hoje das Forças Armadas tem alguma parceria internacional. Algumas com maior ou menor grau de envolvimento da nossa engenharia, da nossa concepção, da nossa inteligência. Então, eu destaco, por exemplo, parece uma bobagem, mas o avião de patrulha marítima ali, o P-3, ele tem um sistema de inteligência que foi desenvolvido junto com a indústria brasileira, através de uma cooperação com a Espanha, né? Aquela versão que o senador conhece muito bem do helicóptero, ela foi desenvolvida, a versão naval desse helicóptero não existe na França, por exemplo, ela foi feita pela engenharia do Brasil, né? Hoje, a Fundação Exult está envolvida no desenvolvimento do sistema de combate do submarino. Então, em algum tempo, nós teremos capacidade dentro do Brasil para fazer modificações ou então aprimoramentos importantes
do sistema de combate do submarino. E nem se fala do Gripen, que é quase que um co-desenvolvimento, né, com um envolvimento grande da nossa engenharia. Eu disse 3 maneiras da indústria se posicionar nesse momento. Através desses projetos que vêm, né, de aquisição e com algum tipo de colaboração internacional, uma maneira de se inserir e de aproveitar a onda de compras ou a onda de aumento de gastos militares no mundo, é você se inserir no modelo que, por exemplo, tem Turquia, México, Polônia e Indonésia. Você, como fornecedor, que no jargão nosso chama-se Tier 1 ou Tier 2, nas cadeias produtivas. Então, por exemplo, aquela porta do Airbus ali é feita no México. Então, aí nós estamos falando de fazer partes, peças e componentes. É uma maneira de se inserir, é uma das possibilidades de se inserir no mercado mundial. A outra possibilidade, como disse o general também, é a eleição de tecnologias críticas que a gente deve dominar. Mas dominar a tecnologia crítica, senador, é uma questão de eleição mesmo, é uma questão de decisão de Estado. Né? É impossível a indústria de um país produzir tudo. Isso a gente tem, às vezes, uma mania de achar que a gente pode produzir absolutamente tudo, e não é verdade isso aí. A gente tem que se especializar em algumas coisas. Mas, para isso, a gente tem que eleger essas tecnologias. Quais são essas tecnologias? Eu vejo, por exemplo, nos programas pelos quais eu passei na minha vida profissional, que onde a engenharia brasileira esteve envolvida, a gente teve a capacidade de internalizar o conhecimento, modificá-lo e, muitas vezes, ir para o mercado internacional competindo com países centrais. Por exemplo, quando fomos aprender na França o sistema de controle do tráfego aéreo brasileiro, né, conseguimos apreender esse conhecimento e modificá-lo. O Brasil tem um sistema único de controle do espaço aéreo e defesa aérea integrado. Nenhum outro país do mundo tem isso. Mas isso de algum lugar a gente aprendeu. Mas onde a engenharia brasileira está envolvida, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue bons resultados e uma evolução da indústria depois. Ainda, para exemplificar o que os meus antecessores falaram, principalmente o embaixador, esse aqui é o comércio exterior de material bélico. Então, por exemplo, entre meados de 70 e 80, o Brasil tinha aí uma carteira interessante de países para os quais ele exportava. Verde, exportação, o amarelo ali, o laranja, a importação. Importando sempre dos países centrais, né? Já na década seguinte, a gente diversifica um pouco, a gente começa a conseguir vender ali, inclusive para a Europa, né? E continua importando das mesmas fontes. Infelizmente, as décadas seguintes mostram uma diminuição na nossa capacidade exportadora. E continuamos importando no mesmo nível dos mesmos compradores. Então, é também dentro desse contexto que a gente está falando em como aproveitar a onda de aumento de gasto militar para a indústria nacional. É isso que a nossa indústria sofreu nos últimos anos, né? Eu não quero ser aqui o mensageiro do apocalipse, mas é uma situação bastante complexa e bastante difícil para a indústria. Na área espacial, nem se fala. Isso aí é apenas ilustrativo, não se atenham a tentar ler todas essas letrinhas pequenas, mas são as tentativas e as efetivas colaborações que a gente teve com alguns países no setor espacial nos últimos anos. China, Índia, Rússia, Ucrânia, etc. Bem, quais são os desafios dessa indústria? Primeira constatação, é uma indústria pulverizada. Então, nós temos aí 65% da nossa indústria de defesa tem até 40 funcionários. Então, ela é uma indústria pulverizada, né, e feita de abnegados empreendedores, né?
E no passado recente, a gente teve aí a entrada de alguns players, notadamente aqueles ligados às empresas de construção civil, né, que trouxeram, vamos dizer assim, uma nova vaga. E também temos uma legislação complexa. Senador, desde a criação da classificação de empresa estratégica de defesa e do RETID, né, o que é o regime tributário especial da indústria, não houve nenhuma contratação de qualquer programa usando essa capacidade de ED e de RETID. Nós até agora não conseguimos usar pela complexidade. Então, é um desafio muito grande. Isso eu acho que é um claro sinal de que a gente tem dificuldades e alguma insegurança jurídica que precisa ser atacada, que precisa ser... Eu sei que o senhor tem um papel central na discussão da nova formatação da Lei 8666. Então, eu convido a entender a complexidade da indústria de defesa para que a gente consiga caber dentro dessa legislação. É muito importante isso. E também temos o desafio de acompanhar uma inovação no mundo que é alucinante, né? A semana passada, uma empresa americana anunciou que o início do estudo para incorporar uma arma laser num avião. Então, os canhões de som e de laser já são uma realidade em testes bastante avançados. Então, a inovação, a gente tem que correr atrás disso. Mais um desafio. E também temos que correr atrás dos novos modelos de negócio que estão por aí. Por exemplo, PPPs, leasing. A gente não tem essa cultura de sair fora da caixinha ainda. Então, por exemplo, os britânicos, hoje, encomendam navios à sua indústria através de leasing, né? Aliás, eu saúdo aí a iniciativa da Marinha brasileira, que tá estudando alguma coisa nessa área, e acho que é alguma coisa que a gente tem que pensar, mas, de novo, tem que caber na legislação, né? Outra coisa, aquela foto do meio é uma escola interarmas de piloto de helicóptero na Espanha. Espanha, França, Alemanha, Austrália, Estados Unidos formam pilotos das 3 Forças Armadas em PPP. Eles não são proprietários dos helicópteros, eles encomendam à empresa de propósito especial a formação dos seus pilotos. A formação básica, obviamente, a formação operacional tem que ser feita, obviamente, pelas forças. Hospitais, por exemplo, de Forças Armadas, outra coisa que no mundo isso já evoluiu para algum tipo de parceria. A gente ainda tem dificuldade de pensar esse tipo de, vamos dizer assim, o modelo fora da caixa. Não vou nem falar da questão espacial. Esse fenômeno aqui, o novo espaço, vocês vão conseguir provavelmente reconhecer essas figuras aqui. O primeiro aqui é o Elon Musk, o criador do Tesla, né, e criador do SpaceX, aquela lançador cujo terceiro estágio volta para a Terra e é reutilizável. Esse senhor aí, que foi o criador de uma das bitcoins aí, esse senhor conseguiu baratear o custo do lançamento de um satélite em 40%. Então, a gente tem que levar em consideração, para qualquer discussão que a gente está tendo sobre a nossa indústria, esse fenômeno. O outro é o dono da Amazon. Ele está fazendo um foguete que vai fazer exploração em Marte. O terceiro é o Mr. Branson. Ele é o presidente da Virgin. Começou com discos e hoje está soltando aquele veículo ali para fazer turismo espacial. E, finalmente, o último, e aí tem uma questão que toca diretamente a competitividade de Alcântara, é o Paul Allen, ex-sócio da Microsoft. Ele juntou 2 aviões 747 e daquele avião que foi mostrado ao público há menos de 3 meses, ele vai fazer lançamento de satélite através de um foguete. Aquele veículo, ele acaba com a vantagem equatorial
tanto de Alcântara quanto de Curu, porque ele vai poder ir para cima do Equador e lançar como ele quiser. Por exemplo, um modelo de Alcântara agora poderia contemplar uma pista de 4 quilômetros para poder receber um avião desse. Porque aí sim teria uma vantagem de já saímos do Equador. Então, tudo isso com tudo isso que a indústria tem que raciocinar hoje em dia, né? A nossa indústria... Quais são as possíveis aí vias de solução para a gente conseguir o mais rapidamente possível voltar a ter competitividade internacional? Um modelo é o modelo da engenharia reversa, né? O senador vai achar que aquilo ali é um esquilo que era fabricado lá em Itajubá, mas não é. Isso é um helicóptero chinês copiado, né? É um helicóptero da China feito absolutamente idêntico. O outro também não é um Pantera do Exército, general. É um helicóptero chinês copiado, igualzinho ao Pantera do FAM. Então, só que, a partir dessas cópias, dessa engenharia reversa, eles conseguiram fazer um helicóptero de ataque. Aí já transformando, né, aquela capacidade adquirida lá nas cópias para um modelo mais sofisticado. Aí, lá por 2015, o MOD britânico ele se perguntou: poxa, a nossa capacidade de inovação da indústria está muito fraca. E encomendou a uma entidade americana chamada RAND Corporation um estudo do porquê. E a RAND veio com um diagnóstico. Pô, primeiro, vocês têm aí um grande problema, que é o conflito de interesses entre o que é o governo, né, que quer aumentar a capacidade de Força Armada, e a indústria de responder porque ela visa o lucro, né? E também a gente pode até dizer também que a academia, né, que tem os seus vieses necessariamente, não só pela própria natureza dos trabalhos que a academia faz. Então, a RAND veio com uma série de recomendações. E uma das recomendações mais importantes, no meu modo de ver, é essa daqui. Ter entre essa relação do governo com a academia e com a entidade privada, ter um ator neutro, equidistante, que pudesse fazer esse sistema rodar. Com isso, a RAND falou: poxa, é o que a gente tem lá nos Estados Unidos, que pode parecer extremamente complexo por esse gráfico aqui, mas se você resumir isso daqui em uma única foto, a gente chega ao modelo tradicional que tantas vezes eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu, da tríplice hélice da inovação. Então, governo, academia e indústria, só que com um novo elemento aqui no meio, que são essas entidades do tipo a RAND e a MITRE, né, fazendo girar essa roda da inovação. O exemplo mais interessante é a própria MITRE Corporation, que nasceu da necessidade do governo americano de fazer o sistema de defesa aérea. Ela chama MITRE porque ela era MIT Research, ela ficava dentro do MIT. Só que aí o governo encomendou esse desenvolvimento do sistema de defesa aérea à MITRE, só que num determinado momento era a academia. A academia tem o seu tempo, a gente tem que levar isso em consideração. Mas o governo não tinha esse tempo. Ele tirou lá de dentro o laboratório inteiro e transformou numa entidade sem fins lucrativos, que atua hoje não só no sistema de defesa, mas no sistema de healthcare, no sistema jurídico, e foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do GPS. Então, eles se apresentam com essa faceta de honest broker, ou seja, uma entidade isenta e neutra, com visão de longo prazo, com compromisso com entrega e excelência, com relevantes impactos sociais nos seus projetos e com uma capacidade técnica absoluta. A MITRE hoje tem 8.000 funcionários e 300 laboratórios, e é responsável, por exemplo, pelo contrato do FAA para o sistema de controle do espaço aéreo americano. Então, usando essa figura da hélice da inovação, eu colocaria da seguinte maneira:
Primeiro, eu já trago mais uma pá, né, que é a sociedade. Porque quando você tem gente como o Elon Musk mandando foguete para o espaço sem precisar pedir autorização para ninguém, ou, né, o Venture Capital pagando o desenvolvimento de atividades que seriam notadamente, tipicamente de Estado, né, a gente tem uma nova pá ali, né, na hélice da inovação. E eu vejo aquelas entidades, como a MITRE, como... Acho que deu um tilt aqui. Tecnologia. Dá para fazer... É o último slide, senador. Se não der, não tem problema. Não, fica tranquilo. A próxima imagem era simplesmente o eixo da hélice movendo e as entidades daquele... Era isso com o movimento que... Isso, pronto, perfeito. Então, uma das maneiras de responder esse desafio que foi proposto, senador, é a adoção pelo Brasil de um modelo dessa natureza. E queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Eduardo Masson, pela exposição também muito rica. Antes de dar prosseguimento, eu queria fazer só um comentário na exposição de Vossa Senhoria com a questão das inovações e de nós ficarmos, como Vossa Senhoria disse, presos na caixinha, não é verdade? Quando inauguramos o governo em Minas, em 2003, numa situação muito difícil, apresentamos uma proposta ousada e que, à época, foi recebida pelas Forças de Segurança Pública do Estado, em geral, com muito receio, que foi exatamente a chamada terceirização da frota. A Polícia Militar do Estado tinha uma frota imensa, o Estado tem 843 municípios, a frota muito sucateada e canibalizada, e com oficinas, inclusive, oficinas da própria polícia. Então, a terceirização dela, feita com terceiros, resultou em uma eficiência muito maior da frota. Mas houve uma resistência imensa, porque se imaginava como é que é possível. Então, o automóvel não é do poder público? Não, o automóvel é de uma empresa. Tanto que, se quebrar, não vai mais ter oficina do poder público. A empresa cederá e tornou-se um sucesso, e o Brasil inteiro passou a adotar esse modelo. Então, são coisas como essa que nós vamos ter ao longo do tempo, que já é velho no exterior, nós vamos, com o tempo, modificando. Nós recebemos, como de praxe, diversas observações e indagações dos nossos internautas pelo Brasil afora. E existe uma preocupação muito forte, e foi preparada aqui pela Secretaria, enquanto os senhores faziam a exposição, do tema relativo à segurança pública interna, até porque é um tema que, de fato, hoje estimula muito e preocupa a sociedade brasileira. Eu vou ler aqui alguns que foram selecionados e pediria que, se alguns dos nossos palestrantes, se algum quiser fazer algum comentário, que possa fazê-lo. A senhora Mônica Ebersol, do Rio Grande do Sul, por exemplo, comenta: boa tarde a todos. Relacionado ao Centro de Lançamento Espacial de Alcântara, também seria interessante o nosso país convidar comunidades científicas de outros países para participarem dos serviços nessa base. É a observação da senhora Mônica. O senhor Jonaruti Elias Menezes, do Paraná, traz a preocupação com a necessidade de organização interna, em primeiro lugar, com investimentos em educação, segurança, saneamento, para depois, sim, no segundo momento, envolver em algo maior, com referência às questões internacionais. A senhora Samanta Santana, também do Estado do Paraná, menciona o problema da segurança interna do Brasil, que carece de mais atenção do que qualquer benefício relacionado a gastos militares propostos por países estrangeiros. Sendo que o país se encontra em crise, a segurança nacional está em primeiro lugar, não precisamos errer barreiras, porque somos bons. O senhor Márcio Camargo Correia, do Estado do Acre, pondera que buscar novos mercados para parcerias tecnológicas e econômicas tem que sempre ser uma opção a seguir para se desenvolver um país carente de infraestrutura e segurança, principalmente em nossas fronteiras, que ficam à mercê do crime, onde entram armas de fogo e drogas para abastecer os criminosos. Porque, de fato, o que nós percebemos, nesse apanhado dos nossos internautas, é a preocupação com a questão da segurança, vis-à-vis a questão da defesa, há uma distinção, mas muitos também não chegam a ter a concepção ampla de que a indústria tecnológica da defesa ela é fundamental para o desenvolvimento econômico e, por consequência, para girar essa
rede econômica que vai possibilitar mais recursos ao poder público, inclusive para investimentos em segurança, em saúde e educação. Mas, de todo modo, é claro que a indagação não é para o presidente, é para os nossos palestrantes. Então, indago se algum dos senhores queira fazer alguma manifestação sobre essas observações ou dos seus colegas que aqui expuseram. Com a palavra, general José Eustáquio. Sem dúvida alguma, a sociedade brasileira sente a questão da segurança, como falou o embaixador, de uma forma global, e é como o cidadão sente, né? O componente interno que aparece com uma maior evidência. A minha posição pessoal é que as ferramentas, as estruturas do Estado para atuar em cada uma dessas áreas, elas são distintas, porque os tipos de ameaças são distintas, né? Então, o fato, por exemplo, das Forças Armadas serem empregadas na segurança pública, ela está prevista na nossa Constituição, é uma situação, deve ser considerada excepcional, porque se nós utilizamos essa ferramenta, que é uma ferramenta para garantir ao Estado brasileiro a possibilidade de tomar decisões soberanas. Talvez essa razão que a gente não está conseguindo transmitir, porque a gente não percebe a ameaça externa. Mas, se a gente for estudar um pouquinho da história, a gente vê que esse momento de que as ameaças maiores da segurança internacional sejam crimes transnacionais, terrorismo, isso aí certamente é um momento episódico no mundo. E a questão da busca de poder entre os Estados tende a se renovar, né? Nós estamos passando por um momento de mudança do mundo onde o poder dos Estados Unidos, que garantiu essa estabilidade, primeiro durante a Guerra Fria, pela disputa entre os dois, e depois na fase após a queda do muro, a tendência é haver uma maior multipolaridade. E os sistemas multipolares são mais instáveis. E cada vez mais as nações terão que ter condições de garantir a sua segurança para tomar as suas decisões. Então, e construir Forças Armadas não se faz de um dia para o outro. Então, a gente perder capacidade de Forças Armadas ao dedicá-las exclusivamente ou então de forma muito incisiva para a segurança pública, nós perdemos capacidade de um momento para outro, depois temos que reconstruir. Então, é de fundamental importância esse aspecto. E o aspecto muito bem lembrado pelo senador é que, principalmente pelo componente tecnológico, grande parte dos avanços tecnológicos que nós vivemos hoje, né, o satélite, a própria internet, vieram de desenvolvimentos militares. Quer dizer, o início foi militar. Então, já também isso é comprovado que essa tecnologia gerada, isso retorna não só para o bem-estar geral, mas com o desenvolvimento econômico que gera bem-estar social e gera recursos a mais para investimento nesse bem-estar social que a sociedade demanda tanto, para investir até na segurança pública. Então, e isso é importante ser debatido, isso é importante ser tratado, e que eu não acredito que a utilização das Forças Armadas na segurança pública é que vai resolver essa questão, né? Nós temos que tratar o problema de segurança pública com toda a sua complexidade para tal. E não podemos transformar um problema que seria episódico em um problema de continuidade, né? Um problema que Força Armada é para ser empregado em segurança pública. É a minha opinião pessoal a esse respeito. Muito obrigado, general Eustáquio, agradeço muito. Eminente embaixador Tabajara, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senador. Eu farei meu comentário com essas preocupações que os internautas estão nos apresentando aqui. Eu acho que é o componente que ainda falta e que vai ter que entrar em cena, que é justamente a tecnologia para enfim, o combate ao crime, o monitoramento de gangues, enfim, de uma série de questões, né, e de ameaças, né, da segurança pública, falta ainda. É um ator que vai entrar com mais peso. Acho que os recursos humanos hoje
estão capacitados, mas ainda falta muita tecnologia que possa ajudar. Por exemplo, mais drones para monitorar, talvez mais sensores, né, de detecção de pólvora, digamos, em certas fronteiras. Enfim, há uma série de tecnologia que tal, inclusive tecnologia que ainda não foi inventada, que eu acho que vai poder entrar com mais, enfim, com mais relevância do que ela tem hoje. Eu estive nos Estados Unidos no começo do ano e fui visitar o departamento do Departamento de Defesa americano, que é o DIUX, que é o Departamento de Inovações de Tecnologia Experimental, que é um programa que o Departamento de Defesa americano criou quando se deu conta que o investimento e a inovação pediram justamente, se não me engano, foi até a RAND que fez esse estudo, e eles se deram conta que a inovação na área de tecnologia de defesa tinha decaído com relação a tecnologias não de defesa. E aí foram se perguntar, mas por quê? Por que está acontecendo isso? Simplesmente porque há uma demanda tão grande de outras tecnologias que houve mas é uma curva que se separa de maneira muito contundente. Então, esse departamento foi instalado justamente para ver e monitorar tecnologias não de defesa, mas que podem ser adaptadas para defesa ou segurança, né? Então, por exemplo, um exemplo que nós fomos visitar lá, uma fábrica de um drone marítimo. Um drone marítimo, basicamente, parece um barco, um veleiro desses de controle remoto, e que ele foi feito para, especificamente, ver salinidade, mas, enfim, captar uma série de elementos do mar para estabelecer, né, correntes marítimas, por onde é que vai o fluxo, eles detectam por onde passa fluxo de peixes, enfim, há vários sensores, e esse drone marítimo pode ser adaptado a vários tipos, ou de pesquisa específica para, por exemplo, uma indústria pesqueira, quer saber onde é que a temperatura varia, onde é que atrai, digamos, certos tipos de cardumes, enfim. Então. E esse DIUX justamente quis ver, colocando sensores para detectar submarinos, outro tipo, né, enfim, elementos que possam fazer, né, intrusão nas águas jurisdicionais americanas, e não, inclusive sonora, né, que eles podem, por exemplo, fazer inclusive gravação de sons para saber onde é que há. Enfim, é um exemplo que eu dei, mas vimos várias outras empresas que estavam justamente desenvolvendo tecnologias para o uso civil, mas que o Departamento de Defesa viu essa oportunidade de transformar. Então, e obviamente, um programa não é tão ambicioso, os recursos não são tão altos, mas provou mais do que nada de que a tecnologia ela vai para um lado e é preciso saber como adaptá-la para os fins, né, que o Estado precisa. E, nesse caso, o meu comentário aqui seria justamente isso. Quer dizer, essa tecnologia ainda virá, há muita tecnologia, é uma questão de como empregá-la melhor a serviço da segurança, né? Então, eu acho que é o ator que faltou entrar em cena, já está entrando aos poucos, né, mas que eu acho que esse vai fazer uma grande diferença no futuro, o elemento tecnológico. Muito obrigado, embaixador Tabajara de Oliveira. Com a palavra para as suas considerações finais, doutor Eduardo Masson. Bom, eu também queria aproveitar o gancho aqui dos meus antecessores e dos internautas, né? E dizer, bom, em primeiro lugar, até a organização que eu represento é um exemplo claro do transbordamento ao qual o general fez referência do desenvolvimento da tecnologia na área de defesa para o civil. Então, os internautas, os brasileiros, não precisam ficar com medo do investimento em defesa. Eu acho que tem que incentivar esse investimento. Do conhecimento gerado pelo CIVAM, mais de 20 anos atrás, nós pudemos, por exemplo, fazer o bilhete único de São Paulo. Muito pouca gente sabe que nasceu dentro da fundação. Ou do sistema que controla a saúde da cidade, do município mais populoso do Brasil. O sistema que faz prontuário eletrônico, gerenciamento de vagas, etc.
É exatamente isso que nós pudemos desenvolver isso porque aprendemos lá sistemas de sistemas com o Civan. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo, né, de investir. Ninguém está tirando o dinheiro da educação, pelo contrário, eu acho que está formando gente altamente capacitada, né? Ninguém está tirando dinheiro de educação ou de segurança. Com relação à tecnologia, né, embaixador, a gente, olha só que coisa impressionante, senador, a gente fala hoje muito de PPPs, né, e sobretudo os municípios, e a gente está falando, por exemplo, de iluminação pública, que está hoje talvez a onda da vez na PPP. Não estamos só falando de substituir lâmpadas por LED, estamos falando de aproveitar esse movimento para colocar sensores, contador de gente, contador de carro, monitoramento de alguns comportamentos, né, suspeitos na via pública. Porque não adianta, né, a gente... o drone aqui, a câmera ali, um não conversa com o outro e não gera informação de tomada de decisão. Não adianta nada, a gente tem que ter inteligência do sistema. Agora imagine só, senador, se amanhã a gente faz uma iluminação pública inteligente, né, e não cuida da segurança cibernética desse sistema, né? Porque a internet das coisas é muito bonito, mas aí deixa cada vez mais fragilizada a sociedade. Então, é outro fator muito importante eu sei que né, aqui o sistema de guerra cibernética aqui do Exército Brasileiro, junto com as outras Forças Armadas, tem aí essa preocupação como o CERN, tem que ter. Né? Tem que ter, porque a tecnologia traz associado esse lado pernicioso que a gente tem que atacar. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, doutor Eduardo Masson. Eu gostaria, então, por fim, de agradecer profundamente a participação de todas as autoridades aqui presentes, especialmente os nossos palestrantes. Geral de Brigadas Eustáquio Nogueira Guimarães, o embaixador Nelson Antônio Tabajara de Oliveira e o doutor Eduardo Masson Ferreira, que abrilhantaram esse nosso painel. Informe que o 17º painel ocorrerá no dia 27 de novembro, segunda-feira, às 18 horas, nesse plenário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando será abordado o tema, o Programa Espacial Brasileiro e o aproveitamento comercial da base de Alcântara, até uma das indagações de uma das nossas internautas, que vai ter, então, mais oportunidade de perceber a sua proposta. Para expor e debater o referido tema, teremos como convidados o Tenente Brigadeiro do Ar, Alvani Adão da Silva, chefe de Assuntos Estratégicos do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia a ser indicado, e o professor Dr. Hussein Kalut, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Antes de encerrarmos os trabalhos de hoje, convoco as senhoras senadoras e senhores senadores, membros dessa comissão, para a nossa próxima reunião deliberativa, agendada para o próximo dia 23 de novembro, quinta-feira, às 9 horas da manhã, neste plenário. Agradecendo uma vez a todos pela presença e pela audiência, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e boa noite.